Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth, nossa amiga querida do coração. Ela veio passar o tema da noite para gente, início de ano. Ô, Beth, que alegria imensa você estar aqui com a gente. Já temos mensagem aqui no nosso chat aqui. Depois eu mostro para vocês. Primeiro eu queria pedir licença rapidamente, que nós estamos com uma campanha com a Casa Espírita de Garamond. Quem puder colaborar com cestas básicas, quem puder colaborar com o bazar, com roupas e calçados, quem puder colaborar com fraldas do PLGG, o local e horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, Casa Espírita de Garamond, fica lá na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações, aqui em Santo André. Juntos fazemos a diferença. E é com você, amiga Beth. Tem mensagens aqui, eu vou mostrar para vocês as mensagens no chat. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo a todos. Boa noite, amigos queridos. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela vida, pelos amigos, pela nossa saúde, pelas oportunidades de aprendizado, de trabalho, e também agradecendo a Jesus, nosso maior irmão, nosso bom pastor, por todos os ensinamentos que ele e os seus mensageiros nos trazem. E também agradecemos à espiritualidade amiga do SEAC a oportunidade do encontro desta noite. Que assim seja. Bom, então, né? Estamos no dia 31 de janeiro, mas ainda é o primeiro mês do ano. Então, praticamente o ano está começando, né? Quando viramos o ano de 2024 para 2025, né? Muitos de nós se confraternizaram, né? Com a família, com os amigos, fizeram a contagem regressiva para a chegada do ano novo, deram um adeus ao ano velho, deram boas-vindas ao ano novo. E 31 de dezembro, né, foi o dia de Réveillon, é uma palavra francesa que significa acordar, reanimar, despertar o novo ano. E muitos se vestem de branco, né, para que a paz, né, se espalhe pelo planeta, fazem a ceia, alguns pulam as ondinhas do mar. Existe o show de queima de fogos em várias cidades do mundo inteiro. Essa é uma tradição que começou na China para espantar os maus espíritos, né? Muito, muito tempo atrás, milhares de anos atrás. E também tem a famosa corrida de São Silvestre, em homenagem ao Papa Silvestre, que ele foi Papa no século IV depois de Cristo. Foi o Papa e oficializou o cristianismo. E a igreja comemora o dia do Papa Silvestre no dia 31 de dezembro. E por que a corrida de São Silvestre? Porque conta-se que o Papa Silvestre desceu 365 degraus que representam os dias do ano, lá do Fórum Romano. Então, é um edifício que era o Fórum Romano, tinha 365 degraus, e o Papa desceu para expulsar o dragão, que representa a maldade. E a corrida representa a batalha que a gente vence, né, ao final dos 365 dias do ano. E muitas pessoas fazem um balanço do ano que se findou, né? O que que eu consegui, o que que eu planejei, mas não deu certo, e que vai ficar para o ano que vem. É preciso fazer esse balanço com muita sinceridade, fazendo uma autoanálise das nossas conquistas, das nossas falhas, né, para a gente aprender e para a gente se autoconhecer e mudar, né, o que for preciso na nossa vida.
E essa autoavaliação é uma oportunidade que a gente tem de nos conectarmos conosco mesmos. O autoconhecimento é a chave das mudanças. O autoconhecimento nos ajuda a, inclusive, nos a organizarmos, né? Por exemplo, para esse ano, né? Planejar as metas deste ano. E aí tem um instrumento do coaching. Coaching significa treinador, coach é treinador, instrutor. Esse instrumento chama Roda da Vida. Pedi para o Rodrigo colocar aí na tela. Essa Roda da Vida foi criada em 1960 por Paul Meyer. E o Paul Meyer era um famoso palestrante motivacional. E essa Roda da Vida nos auxilia na formação pessoal. Olha aí a Roda da Vida, né? É tipo uma pizza dividida em vários pedaços. Essa é a roda da vida pessoal, né? E também tem a roda das competências, que é mais voltada para a área profissional. Mas aí, olha aí a roda da vida, é um gráfico e é uma ferramenta muito simples de autoconhecimento. A gente pode colocar lá na internet roda da vida e imprimir. Ou então desenhar, ó, desenhar esse círculo, vários círculos, um dentro do outro, né? 10 círculos concêntricos, e aí a gente faz as divisões. A gente pode colocar os pedacinhos da pizza, né? A gente pode colocar mais ou menos divisões que representam os aspectos da nossa vida que nós queremos analisar, né? Então, cada divisão é um pedaço da pizza. Então, por exemplo, a gente pode analisar a área pessoal, como anda a nossa saúde, a nossa disposição, o desenvolvimento intelectual, o equilíbrio emocional. Na área profissional, como estão as nossas realizações, quais são os nossos propósitos, como estão os nossos recursos financeiros, qual é a nossa contribuição social, ou seja, o nosso trabalho contribui para melhorar a sociedade, né? Em que grau? E na área de relacionamento, né? Como anda o nosso relacionamento com a nossa família, como anda o nosso desenvolvimento amoroso, a nossa vida social, a nossa qualidade de vida, aí inclui o lazer, como está a nossa plenitude, até que nota daríamos, né, para essa sensação de plenitude e felicidade, como anda a nossa espiritualidade. E aí a gente pinta cada pedaço da pizza com uma cor diferente. Então, por exemplo, a gente vai preenchendo com cores diferentes, a gente começa no círculo mais próximo lá do centro. Então, por exemplo, o social, vamos dizer que eu dou nota 4 para minha área social, ou seja, eu gostaria de ter mais tempo com os meus amigos, então não está tão boa assim, né, a minha vida social. Então, eu preencho 4 círculos, eu pinto, começando lá no meio, 4 círculos em direção à borda. Ou seja, a minha satisfação nessa área é de 40%. Se eu só pintar um quadradinho, um pedacinho lá perto do centro, significa que naquela área eu estou com um desenvolvimento deficiente, só 10% em relação ao ideal. Se eu pintar tudo, né, os 10 círculos concêntricos, significa 100% de desenvolvimento, é um desenvolvimento pleno. Então, depois que a gente pinta cada pedacinho da pizza com uma cor, dando uma nota com muita sinceridade, né, em cada área da nossa vida, a gente vai poder olhar e ver o panorama geral, né, de como estão as diversas áreas da nossa vida nesse momento em que estamos nos autoavaliando, porque pode ser que daqui um mês, daqui um ano, algumas áreas se desenvolveram, outras ficaram esquecidas, né? Então, é uma análise desse momento atual e mostra quais os setores precisam de mais atenção, aqueles em que demos uma pontuação baixa,
E essa roda da vida nos ajuda a definir prioridades. As prioridades tipo são alavancas. Eu olho, puxa vida, né, minha área intelectual lá está muito pobre, eu, né, preciso fazer uns cursos, ler os livros. Então, é uma alavanca para eu me desenvolver mais. E também nos ajuda a traçar metas específicas. E aí, esse ano ainda está começando, né? Passou um mês, mas ainda temos 11 meses. E é importante a gente olhar para trás e perceber os nossos erros, né? A gente está fazendo uma autoavaliação. Quais foram nossos fracassos e nossas conquistas? E a gente olha para o ano que passou, para os anos que passaram, e percebe os erros, mas não pode alimentar a culpa. A gente precisa sempre continuar animado para reconhecer. Então, essa roda da vida é uma foto instantânea de como estamos neste momento. É, a gente geralmente faz um balanço, né, do ano que finda e faz um planejamento das metas futuras. E aí a gente também pode se perguntar: são as minhas maiores dificuldades para a realização dessas metas? O que eu gostaria de conquistar? Como é que eu vou cumprir essas metas? Como é que eu posso melhorar em todas as áreas da minha vida? Então, esse é um exercício muito rico de autoconhecimento. Então, obrigada, viu, Rodrigo, aí pela colaboração, pela ajuda. Então, vamos aqui ver o que nos fala Joana de Ângeles no livro Momentos de Iluminação, no capítulo chamado Terapia do Autoconhecimento. Então, como fazer essa terapia do autoconhecimento? Ela fala, silenciar a ansiedade, né? Então, a gente planeja uma meta, ela quer que amanhã já esteja, né, realizada. Então, silenciar ansiedades, acalmar tormentos, refletir quais são as nossas necessidades, aprofundar a autoanálise com coragem e desnudar-se perante a nossa própria consciência, né? Não colocar máscaras, ficarmos, né, nus, assim, perante a nossa consciência, ser quem realmente somos. Enumerar as emoções perturbadoras, né, as emoções que estão nos afligindo, e isso nos ajuda a raciocinar sobre o nosso comportamento. Então, diante de alguma emoção desequilibrante, né, de, de desespero, de raiva, como é que eu estou agindo? Isso sem desculpismo, né? Ah, sabe o que é? É por causa do calo do meu pé, sem fuga, né? Ah, deixa para amanhã, sem justificativa, né? Ah, foi por causa do tempo que não estava bom, né? Então, e também precisamos cuidar da saúde, porque nós somos o que nós fizemos de nós, né? Então, não adiar a decisão desse autoencontro, valorizar cada hora. E aí a Joana de Ângeles sugere nós fazermos essa autoanálise começando pelos vícios sociais. O que são os vícios sociais? A mentira, a maledicência, a calúnia, o pessimismo, a suspeita. Aí passar para outros, né? Outras imperfeições morais, a inveja, o ciúme, o ressentimento, o rancor, o ódio. E depois buscar medidas educativas para as nossas dependências. Então, por exemplo, se nós somos dependentes do álcool, do cigarro, das drogas alucinógenas, da luxúria, dos distúrbios de conduta, dos vícios em geral, né? E cada passo será uma nova conquista. Toda vitória que a gente conseguir, pequenininha que seja, já é um avanço para a gente construir hábitos saudáveis que nos levarão ao equilíbrio e à paz interior. E num outro livro, chamado Autodescobrimento, uma busca interior, a Joana de Ângeles, nos ensina,
né? A gente está falando de metas para esse ano, né? Para todos os anos, mas vamos focar aqui para 2025. Ela fala assim que existem diversos tipos de metas. Metas educacionais, familiares, sociais, econômicas, artísticas, espirituais, e ela nos faz um alerta. Sabe, hoje em dia a tecnologia avança cada vez mais rapidamente e para muitos de nós é difícil acompanhar tanta novidade. Mas a Joana fala, mas a quem não se renova, não se adapta ao processo evolutivo, fica ultrapassado, fica obsoleto. Então, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que está ultrapassado, que ficou ultrapassado em algumas áreas do nosso desenvolvimento, e aí buscar reciclar-se, né, periodicamente. Por isso, as metas devem ser multifacetadas, né? Muitas metas, né? Uma interagindo com a outra e adaptadas aos valores do espírito. Metas elevadas que nos levam ao aperfeiçoamento espiritual. Então, por exemplo, as metas educacionais, elas formam cabedal de conhecimentos que nós temos, né? Tudo que a gente se dedica para a nossa formação profissional, para os nossos estudos, as metas familiares, né? É, as metas familiares para que a gente possa desenvolver o amor, o bom relacionamento dentro da família. Então, por exemplo, esse ano eu quero ser mais paciente com meu irmão. É uma meta, né? Mais tolerante, mais compreensiva. Então, as metas sociais ampliam o círculo de afetividade e aí favorece o crescimento do grupo, né? Então, eu vou participar daquela roda de conversa, vou convidar amigos para se reunir em casa, né? Metas econômicas que equilibram, né, o financeiro. E a Joana fala que as metas econômicas no nível mundial também devem equilibrar e harmonizar as pessoas no sentido financeiro e sanar as injustiças sociais, a miséria, a pobreza. Metas artísticas que contribuem para o belo, o estético, o ideal, né? Eu vou fazer uma aula de dança, de violão, eu vou pintar um quadro, né? A arte sublima os nossos sentimentos, eleva o nosso espírito. E as metas espirituais que nos levam à plenitude. Então, como estamos? É essa autoanálise, e também a reforma interior, né, decorrente dessa autoanálise. Então, nós traçamos metas, nós temos desejos, mas às vezes nós podemos pensar assim: não sou capaz. Essa meta está muito inalcançável. Eu não sou boa o suficiente para fazer esse curso. Ou então a gente se sente inseguro e a gente fica travado, paralisado, com medo de errar. É verdade, né, que às vezes o contexto não ajuda, às vezes a gente está sem dinheiro, né, às vezes a gente não está com a saúde lá sem, né, tão boa. As emoções também afetam o nosso comportamento, mas a gente pode sempre aprender e desenvolver as habilidades, né, dentro dos nossos recursos, dentro daquilo que naquele momento é possível. Então, vamos falar de habilidades socioemocionais. Vamos falar de 6 habilidades socioemocionais. Habilidades que favorecem o nosso relacionamento com o próximo e também nos ajudam a lidar bem com as nossas emoções. Vamos falar de colaboração, criatividade, comunicação, pensamento crítico, perseverança, proatividade. Bom,
Todas elas são habilidades socioemocionais. Colaboração. Colaborar significa desempenhar ações em conjunto, né, com um grupo de pessoas, mas com empatia, num clima de confiança, de sinceridade, em prol de um objetivo comum. E também, nesse grupo, compartilhar responsabilidades e estar disposto a conviver, a dialogar, a superar os desafios conjuntamente, né? Porque sempre surgem as dificuldades no caminho. Ou seja, a colaboração significa construir coletivamente, né? Construir algo em comum nesse grupo. Bom, aí a gente pergunta, será que nós somos colaborativos? Criatividade. Criar coisas novas vem da habilidade de a gente conectar diferentes áreas de conhecimento, diferentes experiências, diferentes olhares, né? Eu olho sobre, neste ângulo, naquele, né, no outro, né? Isso para encontrar novos caminhos, para solucionar questões. Então, para sermos criativos, é importante considerar as novas ideias sem julgamento e também não ter medo de errar. A outra habilidade é a comunicação, é a habilidade de expor ideias de uma forma compreensível. A gente usa a linguagem verbal, né, falando, a linguagem escrita, a linguagem gráfica, e também a comunicação é a capacidade de receber informações, mas assim, com atenção, prestando atenção, né, naquilo que estamos captando e sem resistência, né? Estar aberto às ideias novas. Pensamento crítico é refletir sobre o que ouvimos, o que lemos e questionarmos. Será que essa fonte é confiável? Será que há outras perspectivas, né? Outros ângulos de visão que eu não estou percebendo? É buscar diferentes visões. E o pensamento crítico também significa formular as nossas próprias opiniões, mas estarmos abertos a reconsiderar as nossas opiniões caso percebamos que estamos errados, né? Deixar o orgulho de lado. Perseverança envolve empenho, esforço, estarmos orientados à busca das metas que planejamos, que traçamos. Perseverança também é estar seguro diante das atividades, né, que vamos desenvolvendo, diante dos desafios da vida. Perseverar é compreender os objetivos que queremos alcançar, né? Eu vou até aquela esquina lá, vou perseverar. Está chovendo, está frio, né? Está ventando, mas vou perseverar, né? E planejar para alcançar esses objetivos. E entender também, isso é muito importante, a gente precisa entender que a recompensa pode demorar. Por exemplo, eu planejo comprar uma casa, e aí eu penso, eu vou juntar dinheiro, em 10 anos eu consigo, mas às vezes 10 anos não é suficiente. Então a recompensa pode demorar. E executar o planejamento encarando as frustrações como oportunidades de aprendizado. E mais, o perseverante, ele sabe o momento de parar para avaliar os empecilhos e traçar novos planos. Então, ele está indo para aquele caminho, está indo, aí surge um paredão, um empecilho, né, que não dá para transpor. Então, ele avalia, não fica batendo a cabeça na parede, e ele traça novos planos, vou por um outro caminho. E
essas habilidades, né, elas nos ajudam a viver melhor, a nos relacionar melhor com as pessoas, a conquistar mais sucesso em todas as áreas da nossa vida. Outra habilidade é a proatividade. Proatividade significa entender como agir antes de ser solicitado, né? Esperar, né, que o chefe vem, eu sei qual é a minha obrigação, mas todo dia alguém precisa me lembrar delas. Isso não é ser proativo, né? E proatividade, então, é ter a autoconfiança para dar o primeiro passo e implementar, inclusive, ideias novas, e perceber que um problema pode acontecer, já agir antecipadamente para evitar esse problema ou para solucionar o quanto antes, né? E aí, amigos queridos, nós temos essas habilidades, elas são muito importantes para o sucesso, né? Nas várias áreas da nossa vida, no social, no profissional, no emocional. Tal olhar para nós e analisar essas habilidades sociais. Há quantos anos? Pode pôr até na pizza, né? Na roda da vida. Ah, para proatividade, eu dou nota 2, 20% de preenchimento, né? Daqueles círculos concêntricos. Ah, para criatividade eu dou 3. E aí a gente pode fazer uma autoanálise. E também importante analisar qual é o nosso comportamento diante das pessoas, diante dos acontecimentos, como é que reagimos? E fazer uma análise sincera, e a partir disso nos empenhar em desenvolver essas habilidades interpessoais, né? Melhorar o nosso convívio com o próximo. Isso nos leva a um ganho de qualidade de vida, a uma satisfação interior, isso fortalece a nossa autoestima, nos ajuda a concretizar os nossos projetos. Mas, olha só, há uma pergunta fundamental. Os nossos sonhos, os nossos projetos futuros estão alinhados com os ensinamentos de Jesus? Estão alinhados com as leis de Deus? Né? Nós estamos sendo íntegros, honestos. Se sim, como se diz, né? O universo vai conspirar a nosso favor. Isso significa que os mentores, os nossos guias espirituais, o nosso anjo da guarda, vão nos ajudar a concretizar os nossos desejos. Afinal, nós somos filhos de Deus, nós temos a essência divina. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, todos temos potencialidades a serem desabrochadas, a serem desenvolvidas. E eu trouxe aqui uma fala de uma preletora da Seishonoye. Preletora, uma expositora, né? Marie Murakami. Olha que interessante que ela escreveu. O vencedor é aquele que diz: está difícil, mas é possível. E segue destemidamente, buscando meios para concretizar os seus objetivos. O perdedor diz: está difícil, é impossível, e desiste de perseguir o seu objetivo no meio do caminho. E a Marie Murakami escreve que a característica da vida é crescer. E o Livro dos Espíritos também fala sobre isso. Ninguém foge da lei do progresso. Progresso é uma força viva. Os obstáculos são oportunidades para desenvolver essas capacidades, né, interiores, a nossa inteligência, os nossos talentos. E mais, a Marie Murakami escreve: a vida não aprecia a inatividade. A vida não gosta de quem fica parado. Se estagnamos, inclusive,
a gente começa a sentir um mal-estar porque estamos contrariando as leis de Deus. O Ramiro Gama é um escritor, é um espírito, que escreveu pela psicografia do Chico Xavier, está no livro Lindos Casos, de Chico Xavier, né? E ele conta que certa manhã, Chico Xavier ainda trabalhava na fazenda de criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, estava indo para o trabalho, e o Chico pensava no seu trabalho mediúnico. Havia sempre metas, né? Sempre muitas exigências, os doentes pediam socorro, os aflitos rogavam consolação, os curiosos queriam esclarecimentos, os ateus queriam ter fé. Eram muitos problemas. E Chico Xavier ia para o trabalho, desanimado, cabeça baixa. Aí surgiu Emmanuel, que mostrou uma cena a pequena distância. Um lavrador, né, trabalhando, já bem no início da manhã, com a enxada na mão, e Emmanuel fala para Chico Xavier: reparou? A enxada, guiada pelo cultivador, apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre pedras. Não indaga a enxada, né? Se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. E Emmanuel fez uma pausa. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Aí Chico Xavier se animou, é verdade. O desânimo é um veneno. E Emmanuel lhe respondeu: sim, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. E Chico Xavier seguiu renovado para o trabalho. Então, aí está um exemplo para a gente não desistir, né, diante das dificuldades que surgem na nossa vida, né? E mantenhamos sempre a confiança em Deus, não desanimemos, acreditemos nas nossas potencialidades, né? E aí, este ano, né, vamos dizer assim, já se foi um dozeavos do ano, né? Mas ainda estamos planejando. Então, que neste ano possamos, né, a cada minuto de nossas preciosas vidas, né, viver cada minuto de nossas preciosas vidas para aprimorar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas virtudes, praticando bem e assim, né, colaborando conosco e também para o planeta Terra, né, que está caminhando rumo ao mundo de regeneração. Então, façamos uma vibração para que esse mundo ainda tão doente, tão sofrido, possa receber o amparo, a misericórdia de Deus, que todas as pessoas possam encontrar o consolo, o ânimo, né? A esperança de um futuro melhor. Vibremos por todos os governantes de todos os países, por todos os povos e todas as nações, vibremos pelo nosso querido Brasil, por todos os seus governantes, vibremos pelo SEAC, pelos seus dirigentes encarnados e desencarnados, pelos seus tarefeiros, vibremos todos os nossos amigos e familiares e também por nós mesmos. E nós te agradecemos, Pai do céu, te agradecemos, Jesus, amigo, por todas essas bênçãos que recebemos, por todos os anos que já vivemos até aqui e por todas as possibilidades de crescimento que teremos, né, neste ano e nos anos seguintes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Uma boa noite, amiga.